Glória a Deus. Você está comigo aqui na Essencial FM, no seu programa A Voz do Brasil para Cristo. E nós vamos juntos, em nome de Jesus, nesta manhã abençoada que Deus tem preparado para nós aqui. Glória a Deus por isso. Nós vamos, nesta manhã, com alegria, receber o nosso querido irmão, amigo querido, que está conosco, em nome de Jesus, participando desta programação. Glória a Deus por isso. Ô, meu querido! Bom dia, amado! Ô, queridão! Bom dia, paz do Senhor! Senhor! Pastor, o senhor está bem? Que eu estou prazer bem. falar com o senhor. Vamos tudo ver bem. se você está com boa memória. Você já esteve aqui? São José dos Campos? Isso! Com certeza! Já com a teve Jubraque. isso aí. Olha só, você está com boa memória mesmo, rapaz! Ô, Mirinho, eu só gravei CD, Mirinho, mas eu continuo com a mesma memória. Ô, rapaz, você tá bom mesmo, hein? Puxa vida! Ô, pastor, que saudade, você tá bem? Que bom poder revê-lo, que bom, que prazer. Quantos anos se passaram? Eu acho que vai fazer já uns 20 anos, 20 não, mas quase uns 20 anos, né, 20, que eu tive com os irmãos, junto com a Jubraque. É isso época aí. Boa, né? Ô, rapaz, época você sabe suave. que, olha, que ontem teve irmãs que entraram no Instagram e disseram assim, que no dia que você esteve aqui, teve a apresentação dos filhos dela, que nasceram. Esses camaradas já são pai hoje, aquele dia, Meu Deus do céu, hein? Pra você ver, rapaz. Que olha coisa. só, hein? E a gente tá aqui firme e forte, porque Deus é bom. Graças a Deus, estamos Amém, aqui. pastor. Isso é bom demais. Amém. Ô, Robson, que bom, viu? Muito bom, obrigado. Prazer é você. meu. Olha, fiquei muito grato a Deus por você ter atendido o nosso convite. Prazer é meu, filho, de poder compartilhar, de estar junto, de rever amigos e testemunhar que o Senhor tem sido bom, né? Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo, né? É por isso que nós caminhamos, né, pastor? Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, né, filho? Então é um prazer poder estar junto com o Senhor mais uma vez, revendo amigos, conversando com os irmãos da rádio e dizendo, olha eu aqui, tô bem, servindo a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Robson, a família está bem? As crianças, a esposa? Tá tudo bem, graças a Deus. Os meninos estão crescendo, né? O meu mais velho acabou de fazer 13, o do meio 12 e a mocinha tem 7, né? A tá mocinha bem, a vai patroa. cantar, né? Vai cantar, ela. Eu vi uma entrevista. Ontem ela já estava me intimando, que ela falou assim, papai, ontem eu passei o dia inteiro cantando, fazendo algumas coisas com respeito à música, e ela, depois à noite, eu falei, Rafa, por favor, né, agora vamos ficar quietinho, né? Ela, não, todo mundo canta, eu também vou cantar, papai, a minha vez de cantar. Eu, tá bom, então canta, né, glória a Deus, né? Isso é bom demais, Robson, é bom demais, graças a Deus. Robson Monteiro nasceu em 18 de setembro de 1975, na cidade de Santos, São Paulo, é verdade? Na cidade de Santos, não. Eu nasci em São Paulo mesmo. São Paulo mesmo, na capital, no centro de São Paulo, perto da Radial Leste, lá no Hospital Dom Pedro I. Olha aí, que coisa boa. Robson, você está há quantos anos na carreira musical? 20 anos. Assim, eu nasci no berço musical, né, pastor? Então, assim, eu canto desde pequeno. Desde os 5 anos de idade, quando meus pais já estavam exercendo louvor na igreja, eu já tinha essa vontade, essa vocação para cantar, para ministrar, com a música. Profissionalmente falando, eu acho que já se passaram, vai fazer 20 anos já. Alguém da sua família toca ou canta? Meu pai é músico da igreja. Agora ele está aposentado, né? Já está com 70 anos aposentado. Mas meu pai a geração do louvor em casa começou por causa do pai, que é músico da igreja. Minha mãe canta, exerce o dom de cantar na igreja também. A minha irmã tem o dom de cantar, canta muito bem. A família é musical, né? Minhas tias, primos, são pastores da Casa da Bênção. Então, assim, já está todo mundo envolvido com louvor. Graças a Deus. Robson, quantos CDs? São 9 CDs, né? 9, pastor, já perdi até a conta. 9 CDs, 3 DVDs, 2 de técnica vocal, 2 cantados. Então são 4 DVDs e agora está saindo o EP. Eu tenho alvo com 6 músicas, então são 9. Deus tenha abençoado, a gente está caminhando. São 9 CDs. Que coisa boa, que coisa boa. Robson, você está congregando em São Paulo?
São Paulo, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, onde nós exercemos o ministério, eu, minha esposa, Gisele, as crianças, com o nosso querido reverendo Samuel Ferreira, né, que é o nosso líder eclesiástico na Assembleia de Deus do Brás. Glória a Deus, glória a Deus. Robson, vindo de uma família humilde, filho de zelador e de uma dona de casa, Isso. você e sua irmã Kátia não podiam brincar com as outras crianças do prédio. Isso é verdade? É verdade, né, pastor? Porque a gente não entendia, né? Mas existia a diferença social, né? Então, assim, como nós éramos filhos do zelador, então, assim, a gente vivia mais isolado, não podia se misturar, né? E a gente não entendia. Hoje, mais velho, mais maduro, a gente vê que existia já uma geração preconceituosa que não deixava, né, as crianças compartilhar. Então, eu lembro que quando a gente estava no pátio do prédio brincando, eu e minha irmã, e chegava algum menininho, alguém do prédio, então alguém já vinha, meu pai já buscava a gente, a minha mãe já não deixava, a gente não entendia por quê, né? Hoje nós entendemos que existia que não podia, né? Não era legal os filhos dos que moravam lá brincar com o filho do zelador que cuidava do prédio, né? Ei, Jesus. Robson, você disse Oi. que não achava que cantava bem. E o que levou a querer gravar quando ainda não tinha despontado na mídia? Eu vi uma entrevista você falando isso. Pastor, eu vou te contar um segredo. Eu continuo achando, né? Tá bom! Continuo, pastor, assim como vive Deus essa terra no dia de hoje, eu continuo achando. A minha mulher ela fala assim, Robson, você tem problema, né? Assim, mas assim, é porque geralmente o cantor ele não gosta de se ouvir, né? Inclusive eu estava até agora ouvindo uma apresentação minha, o ministério que eu cantei desde o começo da minha carreira, e eu já estava arrumando mil defeitos agora, assim. Eu acho que por a gente ouvir muita gente boa e exercer o canto, assim, e tem a noção do que vai fazer, você começa a ser crítico. Então, assim, eu ainda acho que eu tenho que melhorar muito, e quem sabe a gente chega na perfeição, mas ainda estou no meio do caminho, filho. Meu Deus, me dê, papai, essa condição. Mas é verdade, pastor, é verdade, né? Eu acho que quando eu... Por isso que tem muita gente que tem a síndrome de Lúcifer, né? Sim. Eu me amo, eu sou melhor que os outros, pisa nos outros, porque ele se acha a bolachinha mais recheada do pacote, ele se acha a música dele a melhor de todas, se não tocar na igreja, ele também não tem culto. Isso é mentira. Isso é uma mentira que o diabo seduz o coração fraco, a mente fraca. Nós estamos nesse caminho nos aperfeiçoando. Então, assim, eu não acho que eu sou o ápice do cantor, né? Não sou um dos piores, é lógico também, né? Mas assim, eu tenho que aprender muito, mas eu acredito que o que faz a diferença na minha vida é que eu tenho certeza que eu carrego a arca, eu carrego a presença de Deus. Esse é o meu segredo, pastor. Eu carrego a presença. Então assim, às vezes não é nem tão grandes coisas, mas eu chamei Jesus no barquinho, né? Então Jesus quando tá no barquinho é diferente, mano. Olha, você tá certíssimo, hein? Antes de despontar no show de Calouro, você gravou um CD, como foi isso? Eu gravei o CD Prostreme pela Convenção da Igreja do Brasil para Cristo, né? Pela Jubrac. Meu primeiro CD foi pelo Brasil para Cristo, né? Saiu pela Convenção do Brasil para Cristo, né? Quando eu cantava na Jubrac. Para quem não sabe, participei da Jubrac, inclusive a minha esposa ela é batizada nas águas do Brasil para Cristo, né? Do pastor Isaías. Pastor Isaías, Gisele eu conheci lá na igreja do Tabernáculo, lá de São Miguel Paulista. E aí já são 15 anos de convivência. Mas assim, voltando à história do CD, cantava no Coral Jubrac, e aí recebi a proposta para gravar o CD. Então, meu primeiro CD saiu pela Convenção do Brasil para Cristo, né? Mas uma dificuldade só, né, pastor? Aquela época lá era muito difícil tudo, né? Muito. Difícil tocar na rádio, difícil produzir. Hoje em dia, você produz um CD em casa, se você tiver o aparelho certo, os músicos certos. Mas naquela época era muito difícil. Vinha de uma classe baixa, né? Classe pobre. Então, assim, era estava sobrevivendo, né? Então, não tinha condições. Então, meu primeiro CD foi pelo Brasil para Cristo. Glória a Deus, que o seu coração é verde e amarelo. Aleluia, Jesus. Amém. Pastor, esse dia eu estava ouvindo cantar Desperta Brasil, Brasil, tá na hora de orar. Verde e amarelo, não tem jeito. Não filhinho, não adianta. Não adianta. Você
Dei aqui numas das declarações, em 2001 se desponta no show de calouros do Raul Gil. De quem foi Isso. a ideia de participar do programa Raul Gil? Da minha tia. Sua Por tia? incrível que pareça, da minha tia. Eu tenho uma tia que ela é da igreja Deus é Amor. Certo. Uma bênção. E o que acontece? Eu estava meio chateado porque o Prostreme, o CD Prostreme, não tinha emplacado, né? E havia um investimento sobre esse CD e houve algumas frustrações no caminho. Eu era muito infantil, muito criança. E não tinha condições. Então eu fiquei muito chateado. Aí um dia na casa da minha tia, eu perguntei para ela por que não estava dando certo. Ela falou, por que você não vai cantar lá no Raul Gil, um hino seu? Quem sabe os irmãos te conhecem e quem sabe a igreja te conhece melhor e aí você caminha cantando, enfim. Então, assim, a ideia principal foi da minha tia, ela que me aconselhou. E aí eu fui, sem propósito nenhum, né? Fui lá para cantar o É Preciso Acreditar, que eu gravei no Prostreme. E fiquei lá e tô até hoje. Rapaz, você não ganhou em primeiro lugar da primeira vez. O que pensou nessa época? Que Deus não estava nesse negócio. Sabe, a religiosidade, né? Ó Deus falando, ó Deus mostrando que eu não estou nesse barco, ó Deus dizendo assim para mim, Robson, sai daí, que aí não é o seu lugar, né? Mas na verdade foi um problema técnico, né? Então a gente tem que aproveitar cada segundo, cada momento da sua vida servindo a Deus e aproveitando cada oportunidade. Eu acredito que aquele momento do Raul Gil, quando eu não ganhei, foi o começo da minha história, porque depois até hoje eu tenho amizade com a Cátia Zoom, e eles me observam com respeito, com carinho, né? Porque eu não cheguei me achando, mas também não fiquei me achando, né? Eu acreditava que se Deus estivesse no negócio, ele ia abençoar. Então eu fiquei quieto no meu canto e Deus foi movendo as águas. Oh, que coisa. Robson, você ficou... naquele tempo, por 17 semanas consecutivas, Primeiro lugar. ganhando um show. Como é que foi esse momento para você, já que da primeira você não emplacou e depois 17 você ficou em seguida? Como é que foi esse momento na sua vida? Pastor, você sabe que hoje, esse ano eu faço 45 anos, né? Eu já não sou mais nenhum menino. E aí, hoje a gente entende melhor a vida, né? E você olha para trás, aquele momento lá, e você fala assim, meu Deus do céu, eu era uma criança, meu coração era fragmentado, eu tinha alguns problemas emocionais que Jesus precisava curar, moldar e transformar, e de repente eu estou num programa de calouros, eu tinha que ser o melhor, tinha que estar lá todo dia, cantando, todos sabem, eu tinha que ganhar, porque as pessoas esperavam, então assim, existia um conflito emocional dentro de mim muito grande, né, e assim, era legal, era muito bom você ser aplaudido, é bom você ser aplaudido pelo seu talento, pelo seu trabalho, mas o que mais me afligia era a emoção de estar lá de novo, meu Deus, eu vou ter que passar por tudo isso de novo. Como é difícil uma pessoa, quando ela não tem um emocional curado, passar por etapas na vida. É por isso que hoje eu e a minha esposa, a gente ora muito e conversa muito com as nossas crianças, porque assim, um filho curado emocionalmente, ele é sadio, ele lidar com qualquer obstáculo. Porque ele tem, porque assim, eu sempre tive aquele negócio de não dava certo, eu fugia e me escondia. Eu fugia e me escondia. De repente eu estou num programa de calouros em rede nacional, o Brasil me conhecendo, e eu desesperado, então assim, meu coração aflito, a minha alma quebrada, meu coração fragmentado pelos problemas que a vida colocou em mim, e de repente eu tinha que ser o melhor. Então assim, existe um conflito emocional muito grande. Era legal, porém, hoje, sendo pai, eu prego muito isso para as crianças. Eu falo, olha, vocês precisam acreditar. Precisa acreditar em Deus, ninguém vai te levantar. Precisa acreditar que vocês têm uma família, um pai, uma mãe que sabe apoiar e fortalecer eles na palavra. Então, assim, hoje eu sei que foi um momento que Deus quase transformou, pegou a maldição e transformou em bênção. Mas quase virou um abismo, né? Quase virou um abismo, porque uma pessoa curada, essa é a verdade, uma pessoa doente não cura ninguém. Uma pessoa ferida não ajuda ninguém, né? Então, assim, eu poderia exercer a arte da música muito bem aos olhos ou aos ouvidos de alguns, né? Mas dentro de mim existiam feridas que precisavam ser curadas. E só tem um que cura essas feridas, Jesus. Glória. Só Ele transforma. Só Ele mostra o nosso novo, né? Só Ele mostra dizendo assim, olha, eu te coloco nesse lugar para mostrar que eu sou Deus, mas ó, sabe aquelas gavetinhas? Você precisa abrir e limpar para você fluir.
para você fluir. Então, assim, hoje eu penso que o ápice da minha história é agora, porque hoje eu sou curado, hoje eu posso orar por feridas, hoje eu posso testemunhar para crianças abandonadas, para crianças machucadas, que Deus continua sendo Deus, Deus continua restaurando e curando. Então, assim, foi um momento especial. Glória a Deus. Que coisa boa e bonita de ouvir isso aí. Robson, Obrigado. você disse que a sua influência familiar na área musical pesou bastante. A música norte-americana falava forte de você naquela época? Te influenciou? Falava não, né, Vaso? Fala até hoje, né? Continua falando, pastor, continua falando, né? Mas olha, eu vou te falar um negócio, pastor. O legal de tudo isso é que hoje, aquilo que eu ouvia quando criança, hoje Deus tem me presenteado e tem me deixado ir ouvir pessoalmente. O ano passado eu fui presenteado por Deus, eu fiquei um mês nos Estados Unidos ministrando, cantando, divulgando meu novo trabalho lá, e quando foi a última semana de voltar para o Brasil, eu fui presenteado e fui convidado para cantar numa igreja de negros americanos lá nos Estados Unidos, né? E assim, o senhor sabe que isso para mim foi um milagre, porque lá nos Estados Unidos a música, quem exerce a música é contratado para isso. Quem exerce o louvor é para isso. Então assim, ele não vai deixar o cargo dele para deixar outro cantor, né, cantar. E eu fui muito bem recebido e foi uma experiência sobrenatural. E é o que Deus tem feito, né? Gravei uma canção, Meu Socorro Vem do Senhor, que é My Help Come From the Lord, e depois eu descobri que a igreja que eu cantei é onde a compositora sempre vai lá e canta. E assim, coincidências que Jesus faz, assim, olha, eu posso mudar a sua história e te levar no caminho certo. Então assim, eu fico vivendo esses milagres, né, esses presentes do Senhor na minha vida. Mas que presentão, né? Uma coisa gostosa. E continua a influência, né? Continuo ouvindo os meus corais negros, os meus cantores gospel americano, e fico chorando, apaixonado, e é assim, né, filho? A essência não vai embora. Robson, existe uma diferença muito grande no mercado gospel de 2001 para o cenário atual. Quais foram as suas maiores dificuldades em relação a isso? Existe, gritante, né? Primeiro que quando eu comecei a minha carreira musical, as portas não se abriram com tanta facilidade, porque nós não tínhamos a era digital, né? A era da internet. Naquela época não se falava muito de Instagram, de YouTube, nada. E de repente, assim, hoje qualquer pessoa grava uma música e as pessoas são impactadas pelo talento da pessoa, e a pessoa alcança a fama com mais facilidade e a popularidade. Na minha época não tinha isso. Antigamente, o cantor ele era contratado por uma gravadora pela sua capacidade vocal. Hoje, um cantor é contratado pela gravadora pela sua capacidade de likes, né? Isso assim, existe uma diferença gritante em muitas coisas. Então, por isso que a gente chega, vê o cidadão no YouTube cantando muito lindo, aí quando vê pessoalmente, você fala assim, meu Deus, ele não é nada daquilo, né? Então, assim, existe aquela mentira digital, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas Deus continua abençoando os remanescentes e cuidando, né, pastor? Isso é o mais importante. Deus continua honrando, né? Chiri Carvalhais continua sendo Chiri Carvalhais, Álvaro Tito, Oséias de Paula, enfim, os grandes cantores continuam sendo cantores de verdade e continuam exercendo a arte. Esses dias eu estive com a Andréa Fontes e continua cantando João Viu e o céu se abrindo, a igreja glorificando. Então a gente tem que entender que o velho abriu o caminho para o novo, mas o novo não pode menosprezar o velho. Nunca, nunca. Porque assim, ó, a pessoa que não tem memória, ela se perde no caminho, né? Ela é seduzida muito fácil pelo mundo. E o intuito de cantar aqui nessa terra é simples, é pregar o evangelho, é ganhar almas, é atrair almas para o louvor, para ser curado, ser transformado, né? Não ser igual. Né? Eu não posso ser igual Justin Bieber, eu não posso ser igual a Michael Jackson, eu não posso ser igual a Mariah Carey. Não, eu tenho que ser, eu carrego o azeite, eu carrego a presença de Deus. E quando você alcança esse ápice de maturidade no louvor, aí você já subiu um degrau da fé. Glória a Deus! Esse Robson, tem que cantar, né, Vá? Olha, rapaz, isso aí é muito... Sabe que isso é marca. E eu tenho visto, assim, com grande alegria esse caminhar. Esse que você tem falado tem sido muito edificante. Muito mesmo. Amém, pastor. Robson, sabemos que o seu objetivo ao se inscrever no programa de calouros era que alguma gravadora pudesse ouvir e, consequentemente, dar continuidade naquilo que você tinha iniciado.
a música gospel através do CD Prostremo, que por algum motivo, naquela época, não caminhou como deveria caminhar. No entanto, é possível perceber que no seu primeiro CD Anjo, a maior parte das faixas não é composta por música gospel. Houve alguma objeção das partes envolvidas, como, por exemplo, a gravadora, para aquela época? Com certeza. Eu ouvi alguma não, ouvi todas, pastor. Todas. Eu fui para o Raul Gil como cantor evangélico. Sim. Quando eu recebi a proposta para gravar o CD lá pelo programa, pela Warner, era para ser cantor evangélico, para ser um ministério, a música evangélica. Quando eu cheguei no estúdio, um dia assinei um contrato em rede nacional. No outro dia me mandaram uma pasta, naquela época com uma fita cassete, com 25 músicas. Metade era para o disco romântico e metade para o disco de Natal. Eu não tinha escolhido nenhuma música. E vou contar mais para os irmãos, que os irmãos, muitos nem sabem. O senhor sabia que para entrar a música Se Tu Quiseres Crer, Estou em Tuas Mãos, só entrou no estúdio, só entrou no meu CD Anjo, porque quando eu cheguei no estúdio, eu meio que entrei em desespero, porque assim, eu não lutei, não fui criado na igreja. Sim. Eu fui para o Raul Gil, independente do que eu havia vivido ou passado, para continuar o meu ministério, a minha história, o meu sonho de cantar. De repente, quem é criado na igreja entra no estúdio para cantar música romântica, música que fala de amor. Não tenho nenhum problema com isso, porque hoje eu sou casado, muito bem casado. Mas assim, cada um tem o seu ministério. Meu ministério é o altar. Sim. Não adianta, é o altar. Então, assim, teve muitas objeções. Eles não queriam. Quantas vezes eu vi, Robson, você não é cantor evangélico, você é cantor romântico, Robson, você é o novo Luiz Miguel, você é isso, você é aquilo. E isso nunca desceu na minha garganta, né? Nunca desceu, porque assim, meu Deus, ele não promete A e no meio do caminho ele fala B e C, né? É o começo, meio e fim, tem que ser igual. Não pode mudar. Mas eu assinei um contrato, né? E depois que você assina um contrato em rede nacional, um contrato que vale 8 milhões, você tem que cumprir esse contrato. E eu cumpri como um fiel servo, sem denegrir ninguém, sem defamar ninguém, saí com a porta aberta, honrado, e continuo caminhando pela misericórdia de Deus. Mas teve todos os objetivos que o senhor possa imaginar. Eu imagino. Robson, em uma de suas declarações, você disse que teve a experiência em uma casa noturna. Você achou que a música estava fora do tom, que tudo destoava, e tudo estava perfeito. E isso fez tomar uma decisão definitiva em sua vida em relação à carreira. Como foi isso? É verdade. Isso é muito verdade. Nossa, o senhor falou algo perfeito. Estava tudo perfeito audivelmente, o som era perfeito, a banda era perfeita, o coral estava perfeito, a iluminação do lugar era perfeito, mas eu cheguei lá e eu ouvi tudo fora, parecia que não era. Parecia que eu estava desafinado, não tinha harmonia, não tinha nada, e eu comecei... Parece que o Espírito Santo de Deus me congelou naquele lugar e eu comecei a observar com outros olhos. Eu comecei a ver que, quando eu cantava, as pessoas não estavam cantando, estavam se prostituindo, se drogando. Eu vi pessoas usando cocaína, usando droga, eu vi moças seminuas se prostituindo do lado do palco, e eu pensava comigo, isso não é ministério. Isso não é ministério. Porque o mínimo quando uma pessoa tem ministério, quando ela entra num lugar desse, o outro o respeita. Né? E eu estava exposto a tudo isso. E a partir daí eu comecei a entender que Deus não estava nesse negócio. Alguns falam que eu fiquei louco. Até hoje eu falo, mas eu nasci louco, né? Eu vou para o céu... Eu acredito no novo céu, na nova terra. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou louco mesmo. Mas assim, não era o propósito de Deus. Não era, sabe por quê? Porque se eu estivesse naquele caminho, hoje eu estaria, sabe aonde? Como todos esses famosos, drogados, me prostituindo, me destruindo. Porque assim, não vai falar que não, porque a carne é fraca e a gente é seduzido pelo mundo. Há quem diga, minha tia tem um ditado que é assim, que a mordida do diabo, o bafo do diabo é mais venenoso do que a mordida. Então assim, há quem acha que eu sou doido, né? Mas eu continuo olhando para o alto, filhinho. E acabei com aquela história rapidinho e saí do jeito que eu entrei com a minha cabeça erguida, saí com a minha cabeça erguida. É lógico que no meio do caminho eu saí com algumas experiências que eu já era fragmentado, né? Eu já tinha feridas. Então, assim, precisou descer na casa do oleiro e ser quebrado mesmo, ser moldado mesmo. Para ele falar, seu Robson, agora sim você está pronto para qualquer afronta do inimigo. Mas naquela época eu sofri bastante. Sofri bastante. Eu imagino, mas eu vou falar, hein? Aquela declaração aí que você deu sobre isso aí foi muito forte. Não adianta o olhar de Deus para a vida do servo dele, não tem essa. Eu li um negócio ontem, Robson. Me fala, pastor, me fala. Diz assim, ó, e é uma pessoa que eu conheci, que eu fui líder de jovem dela.
Ela disse assim: o que mais me entristece é que todo o sucesso que eu estou tendo hoje está me afastando cada vez mais de Deus. Mas Tá? essa é a verdade, pastor, porque você liga no automático, né? É o que aconteceu nesse período da pandemia, né? Agendas foram canceladas, cantores ficaram em casa, artistas ficaram em casa, e aí? Você não está mais num palco, você já não vestiu aquele papelzinho do cantor, né? Do É, ministro, né? Então assim, e onde você tem que saber se você é ou não é? Dentro da sua casa. E exato. foi quando você revê os seus valores, você diz assim, não, é aqui que a luz tem que brilhar, a glória de Deus tem que permanecer aqui, eu tenho que sentir aquele arrepiozinho, aquele que eu faço no culto, é dentro de casa, porque é aqui que começa tudo. Então assim, tem sido grandes experiências, eu estou crescendo muito espiritualmente, eu consigo dizer pro irmão que esse período de pandemia eu devo ter subido na minha fé uns 5 degraus, a minha Glória, comunhão com o Espírito Santo triplicou, porque eu voltei pro meu quarto de oração, literalmente. glória a Aqui em Deus. casa tem um quartinho e eu venho pro quarto, eu dobro o joelho, eu oro, eu clamo, eu leio a Bíblia, eu busco, porque assim, quem realmente precisa me ver está vendo eu adorar. E assim, mas infelizmente é isso, você encontra com pessoas que você fala, meu Deus do céu, onde, e quem que diz que isso é evangelho? Como é que pode ser evangelho? Como que eu não posso estar em comunhão com todos? Então, assim, Deus ele colocou o pé no planeta lá, o freio no planeta, e falou assim: vamos parar com essa palhaçada. Vamos virar gente, que estava chato. Chato. E é o que eu falei, né? Você precisa ter maturidade para parar com tudo. Eu parei. Alguns acharam que eu era louco. Falaram, Robson, você é louco. Senão, eu não sou louco. Essa vida passa rápido. Ontem eu tinha 15, hoje eu tenho 40. E aí? Daqui a Pois é, pouco Deus está me chamando, me promovendo. O que eu vou levar nas minhas mãos? é isso aí, Troféus? é isso Disco aí. de ouro? Disco de diamante? Milhões de curtidas? Isso não salva ninguém, pastor. Essa é a maior mentira do século. O que salva é uma vida íntegra, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Poxa. Robson, o mercado secular lhe cobrava muito, muita venda de CD, o corpo, a roupa, a forma de se É, portar, etc. Isso, até na maneira de você refletir. Você se sentia escravo de uma imagem que te obrigava? lógico, lógico, pastor. Cabelo era da cor que eles queriam, a roupa. Só acho que eu, em estado normal, eu gostaria de andar com aquelas roupas brancas, com aquele sobretudo, com aqueles negócios lá. Aquilo lá foi um personagem que a mídia criou e eu tinha que seguir ao pé da letra, né? O meu cabelo. Não podia mudar, não podia nada, assim, virou uma escravidão e é chato. É chato. Tudo que é forçado é chato, assim. Para quem tá vendo é muito lindo, é muito legal. Aham. Nossa, às vezes eu encontro assim com pessoas assim, eu gostava do seu cabelo cacheadinho, loiro e coisa e tal. E eu fico pensando assim, meu Deus, ninguém sabe. Mas para aquele cabelo ficar loiro era uma opressão. Era uma opressão. Quantas vezes eu tinha que passar madrugadas cantando e voltar para arrumar, porque não podia. Não podia deixar mudar. E assim, hoje eu sou livre. Jesus Olha, me libertou de tudo, hoje eu sou livre. Hoje eu posso deixar meu cabelo do jeito que eu quero, inclusive está normal, graças a Deus. Eu posso andar com a minha cara do jeito que eu sou, eu não preciso colocar capa, porque quem me enxerga sabe quem eu sou. Então não precisa. olha, Robson, isso é muito sério e forte que você está falando, porque às vezes as pessoas se iludem com isso, e acham que isso é o ápice. E depois que está lá, o preço é alto demais. Você está falando algo que viveu, que sofreu. E por falar nisso, apesar de você arrastar multidões de fãs e admiradores em suas turnês pelo Brasil e exterior, você admitiu sentir um grande vazio. Quando resolveu cantar somente músicas evangélicas, percebeu algum tipo de preconceito de artistas e de fãs? Conte-nos um pouco sobre essa experiência. Nossa, pastor, pergunta forte, hein? Eu acho que É, essa foi uma das maiores feridas que eu carreguei na minha vida, porque assim, quando eu era o Robson do Raul Gil, então olha, assim, aquele Robson que vivia no meio das pessoas que não serviam a Deus, que não estavam com Deus, mas chegavam na televisão e falavam assim, obrigado, glória a Deus, Deus é bom, mas nos bastidores não tinha nada disso, e eu sei porque eu vivi isso, então eu podia entrar em qualquer lugar assim, e eu achava engraçado que cantores evangélicos, tem cantoras que eu amava, ainda respeito a música dela, mas não sou tão fã como eu era antes, que fazia qualquer coisa para estar do meu lado, e hoje olha para mim porque eu não estou andando mais naquele mercado, graças a Deus, né? Não, minha vida não desceu. Meu patamar musical não desceu, pelo contrário. Antigamente eu ia para os Estados Unidos porque meu dinheiro pagava. Hoje eu vou porque o meu Senhor me leva.
Glória. Ele abre portas, e ele me leva para ministrar cura, mas assim, grandemente vive a diferença gritante. E olha, mais com o mercado evangélico do que com o mercado secular, viu? Para deixar bem claro para os irmãos. Até hoje eu sou tratado pelos cantores da música secular com muito respeito, com muito carinho, porque assim, no eu era muito crente. E na Sim. igreja eu era um crente desviado, porque a igreja não sabia, porque a igreja fala tanto de poder, tanto do Espírito Santo, mas não pede o dom principal, o discernimento. Tem tanta gente que se veste como ovelha, mas não é ovelha. Tem tanta gente que tem uma boa oratória, uma boa voz, é um bom cantor, mas é um prostituto, é um promíscuo, mas ninguém sabe. Então, assim, aqueles que estão na iniquidade, eles te olham com um olhar mais claro e falam assim, olha, você é de Deus. Quantas vezes eu ligo, pessoas ligam para mim, Robson, ora por mim, Robson, Deus, eu preciso de um novo tempo. E assim, isso é no meio secular. No meio gospel, existem alguns que eu deixei de admirar, não pela capacidade musical, mas pela integridade do caráter, né? Deixei de admirar por causa disso. A igreja precisa de discernimento. Essa é a palavra, discernimento. É isso que a igreja precisa orar. Robson, esse mundo musical, não estou falando só o de agora, te ensinou alguma coisa? O que você aprendeu? Ensinei. O que você aprendeu? Não saia debaixo das asas do Onipotente. Não saia debaixo da sombra do Onipotente. Não tire os olhos da cruz. Não se afaste. O senhor falou que eu senti um vazio muito grande quando eu cantava no mercado. É verdade, senti mesmo, porque o Espírito Santo de Deus não habita onde está prostituição, onde está droga. Eu nunca usei. Eu nunca me prostituí. Eu nunca coloquei algo na minha boca, nunca bebi, nunca fumei nada, mas eu estava lá no meio. Então, assim, eu era conivente com tudo aquilo, né? Ou você não é. E assim, o Espírito Santo de Deus, ele é seletivo, ele habita em lugares limpos. Então, assim, por isso que eu senti aquele vazio. Ele foi embora, falou assim, fica aí você com a sua fama, com seus amigos famosos, que eu vou procurar adorador. E nem sempre adorador está na mídia, viu? Adorador está de joelho dobrado, clamando a Deus, né? Está buscando a presença de Deus. Então, assim, esse é o meu vazio, esse era o meu vazio da época, a minha tristeza da época. Hoje, graças a Deus, ele restaurou a casa, restaurou a arca e desceu o azeite, mas é chato, né? É chato. Infelizmente é chato. Ô Robson, por exemplo, quando você assinou com a Line Records, você deu a seguinte declaração, abre aspas, é a primeira vez que assino um contrato e me sinto plenamente livre, estou feliz. Uma nova história. É verdade, porque ó, na época do Raul Gil eu vivi todo aquele glamour, mas eu era escravo de um projeto dos outros, não do meu projeto, não do sonho do meu. No Raul Gil eu não fui indicado a nada. Eu não fui convidado para nada, a não ser onde ele queria que eu fosse cantar. Quando eu gravei pela Line Record, que é a gravadora evangélica da Record, eu fui indicado ao Grammy Latino como o melhor cantor de música cristã contemporânea. Eu fui convidado para fazer turnês fora do Brasil. Eu fui recebido como ministro de louvor. E continua sendo até hoje. Então, assim, foi um dos melhores contratos que assinei na minha vida. E a partir daí, a minha verdadeira história musical começou. Poxa vida. Robson, houve um momento na sua carreira em que houve muita tensão e estresse, se agravando pelo uso de medicações, pela pressão que sofria. Você quase morreu, isso é verdade? Pura verdade, pastor. Eu era escravo, né? De uma aparência. E hoje eu entendo, né? Porque a minha mulher, ela é praticamente uma psicóloga, né? Porque ela ama a psicologia e ela é uma pessoa que gosta do livro, da literatura. E a gente conversando, eu era escravo do peso da expectativa dos outros, né? Eu era a expectativa dos outros. Então, fulano não conseguiu sucesso, mas o Robson veio da periferia e conseguiu. Então, ele vai ser o meu reflexo. E, na verdade, a história era dele, não minha, né? A minha história é diferente, a minha história... E o meu corpo afetava os outros, né? Os outros, você tá muito gordo, você mudou. É lógico, uma pressão emocional, ó. Eu cantava na igreja, nas vigílias, nas madrugadas, nos congressos, com as irmãs, com o coral da Jubraque, que era uma época maravilhosa. De repente eu tava nas casas noturnas, onde as pessoas bebiam, fumavam, se drogavam, se prostituíam, onde as pessoas ficavam mais bêbadas do que sã. Eu tinha uma depressão maligna, né? E fora isso, a cobrança. No mercado secular é assim, as pessoas olham para você e falam assim, olha, você é gordo, você precisa emagrecer, seu cabelo tá horrível, essa barba tá feia, esse óculos é ridículo, essa roupa não tá na moda. E eles não têm essa peneira, né? Esse jeito, muda, não tinha isso. E eu, filho...
eu comecei a ficar louco, surtando. Eu comecei a surtar. E comecei a me automedicar, né? Tomei anfepramona 90 miligramas e um dia acordei sem movimento no corpo. Fui para UTI em São Paulo, aqui em São Paulo, Hospital Paulistano, e não morri por Deus. E mais uma vez o Senhor falou comigo naquela UTI e falou assim para mim: se levanta, vou te fazer livre. Se levanta. E pastor, olha, pode parecer engraçado, mas eu me levantei das duas formas. O meu corpo se levantou daquela enfermidade porque eu vivi o milagre de Deus. Pela medicina eu não me levantaria mais, eu não teria mais voz, eu não teria mais estabilidade para cantar porque o meu pulmão estava destruído, o meu organismo. Tô aqui, filho. Canto todo dia para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus, e vai cantar muito. Robson, tem muita coisa que você viveu e que é uma ilusão de ótica, né? Essa ditado que a sua tia falou aí, que o bafo é mais perigoso do que a mordida. É mais venenoso do que a mordida do diabo, né? Essa eu não vou esquecer, não. Vou usar aqui ainda. O negócio é o seguinte, esse meio tem umas coisas mais do que terríveis, malignas. Por exemplo, notícias que você morreu e o seu pai chegou um dia desesperado na sua casa. Como é que foi isso? É verdade, é verdade. Eu tava na casa da minha mãe tomando um cafezinho lá com a mãe, e aí de repente chegou meu pai gritando, chorando, e a minha irmã, a minha família, porque saiu na mídia que eu tinha sofrido um acidente de carro e tinha acabado de falecer, e meu pai entrou em desespero, largou do trabalho e foi para casa da minha mãe lá ver o que estava acontecendo, mas eu estava na casa da minha mãe. Mas até ele me ver, ainda foi aquela história esquisita, porque depois nós descobrimos que era um jogador de futebol que havia falecido. Mas isso afetou o emocional do meu pai, né? Então, assim, quando eu saía para cantar, você tá bem? Você tá bem mesmo? Então ficou meio que tipo assim, eu tinha que ligar, não, tô bem, fica em paz, tá tudo bem. Mas afeta, né? Porque eles criam uma mentira. Hoje é a famosa fake news, né? Mas antigamente morreu, meu Deus, como que morreu? Foi ridículo, foi um momento bem ridículo da minha vida naquela época. Rapaz, isso é muito sério. Eu tava lendo isso aí. Se a pessoa tem problema do coração, vai e não aguenta o negócio desse. É maldade. Robson, como é que dá a questão? E fora as outras coisas, né, pastor? Deixa eu dar essa introdução para o senhor, porque, graças a Deus, eu sou um homem muito bem resolvido, né? Então, assim, eu não tenho... a minha vida pode ser lida e relida. E quando começaram a falar que eu era homossexual e que eu estava na mídia e que eu não era homem, aquela coisa e tal, também teve isso muito, né? Mas, graças a Deus, eu tenho a minha sexualidade muito bem resolvida, então eu não tenho problema em falar sobre isso. Sou muito bem casado, tenho 3 filhos e Deus continua sendo Deus na minha casa e na minha vida. Mas assim, eu ainda tive que viver isso, né? Você não imagina isso. Eu fui criado no culto da oração. De repente eu estava perto de pessoas assim, porque eu não saía com as meninas, eu não me prostituía, porque esse é o normal de todo cantor, né? Eu não me prostituía, de repente, ele é gay, não, é homossexual, porque não sai com ninguém, não vive com ninguém, coisa e tal, tudo. Que assim, não existe esse... Você não pode ser íntegro, você não pode ser limpo, você não pode caminhar limpo, né? Se você tem algum problema, e na verdade o problema é eles, né? Você continua sendo limpo. Então, assim, até isso eu também passei com notícias fake news, né? Que coisa, hein, Robson? Que coisa. Terrível demais, terrível demais. Robson, sabemos que você tem algumas parcerias e composições com Júnior, Josias, etc. Como é que dá as questões, por exemplo? Uma pergunta que todo mundo, Álvaro Tito, Soraya Moraes, Vaguinho, um monte de gente, Jonas Vilar passou por aqui. Uma pergunta que é padrão. As composições são mais fluentes em momentos de prova ou momentos de calmaria? Momento de prova. Momento de prova, pastor. Eu não entendo. Eu tenho que perguntar, né? Pastor, eu não entendo, mas olha, parece que existe uma regra no céu, né? As melhores canções, as canções que mais falam com a gente, as canções que a gente mais interpreta, as canções que nascem no coração do cantor, do músico, vem na prova, vem na luta, vem no deserto, né? Eu literalmente tenho descoberto esse caminho do deserto, viu? Porque assim, parece que a canção, ela vem assim, ela flui, né? Não sei se a gente, por passar tanta prova, tanta luta, e você continuar olhando para o alto, então você fica sensível às coisas do céu. E aí vem para sua mão aquilo que realmente o Senhor quer que você faça. Mas vem na luta, vem na prova. Esse negócio de regra do céu é complicado, porque como é que eu vou pregar hoje do jeito que eu tô?
Não é, filho? É achar força onde não tem força, porque assim, olha, vou falar pro senhor a palavra que a Gisele falou para mim, minha mulher falou para mim esses dias. Você pode até se angustiar, mas você não pode se amargurar. Opa, boa Você também. pode até ficar cabisbaixo, mas você não pode ficar depressivo. Você pode até chorar, mas você não pode se matar de chorar. Por quê? Porque você passa pela prova. Jesus foi bem claro. No mundo teríamos aflições, mas ele também deixou bem claro que ele estaria conosco, porque ele enviaria sobre nós o Consolador. Quando você conhece o Espírito Santo, por isso que eu entendo hoje, pastor, com 45 anos, como é precioso a amizade do Espírito Santo. Porque é ele que na hora da luta traz à nossa memória coisas que você, no dia a dia, você não vai perceber. Por exemplo, você está passando por uma prova, do nada você sente a presença do Espírito Santo e ele vem com aquela palavra. E você sabe que ele está falando, que ele está vendo assim, ó. Esses dias eu tive uma visitação tão especial do Espírito Santo sobre a minha vida, e ele lembrando das promessas, ele faz lembrar as promessas. Então assim, pode a terra tremer, os montes se abalarem, mas existe um lugar em Deus para nós. Então assim, por isso que é fundamental ter o Espírito Santo, é ele que nos consola. Então assim, você passa a luta, você chora, mas faz dessa angústia um louvor, faz dessa prova um testemunho de adoração. Queridão. Só muda de endereço, o resto tá tudo certo. É isso mesmo, só muda de endereço. Só muda de endereço. Ô, Robson, como é que foi a sua experiência com Paulo César Baruch? Gente boa? Ah, meu amigo, eu amo aquele menino, eu amo. Baruch, admiro Baruch como pessoa, como ministro de louvor, admiro Baruch como integridade, é um menino íntegro, viu? Trabalhei com ele muitas vezes no estúdio, ele que produziu meu CD Só Crer, e eu sempre tive prazer em cantar as obras dele. E assim, o Baruch, ele é um rapaz, o Baruch é aquelas pessoas assim, você ouve e você gosta. Você caminha com ele, você fica apaixonado, né? Porque é um rapaz do bem, um cara do bem, um rapaz que olha para o alto. Então, assim, o senhor nunca vai ouvir o Baruch falando de A, B ou C de alguém. O Baruch sempre é um rapaz politizado, ele tá calmo, ele não fala de ninguém, ele é uma pessoa muito politicamente correta. E eu admiro pessoas assim porque eu sou assim. Então eu admiro ele. Então, se ele é um amigo, o Baruch foi uma experiência. Inclusive, em nome de Jesus, ele vai produzir meu próximo CD. Tá certo, é isso aí. Robson, como é que você tem analisado a posição da igreja diante de tudo isso que nós estamos vivendo? A sua opinião, a igreja retrocede, a igreja avança ou a igreja estaciona? A igreja está, em certa parte, estacionada e retrocedendo. Primeiro porque, quando se fala de... Vamos falar de internet, né? Eu acho que a igreja não precisa fazer palco para ninguém. Né? O evangelho não é circo. Eu acho que nós temos que pregar o evangelho com amor, com respeito, com temperança. E é aquela coisa, né, pastor? Quem não quer ser curado, não adianta você pregar cura que não vai ser curado. É o velho ditado, não adianta o senhor entregar pérola para o porco e mostrar o seu ideal, porque ele não quer saber do seu ideal. Ele quer viver do jeito que é a vida dele. Então, assim, é nessa parte que eu acho que a igreja estaciona. A gente gasta muito internet e muito blá 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 para falar de A e B ou C, sendo que a gente podia usar esse tempo todo para dizer, olha, eu sou assim, eu sirvo a Deus, eu posso ser diferente, eu estou sendo curado. Olha, eu estou falando, do começo dessa entrevista, eu estou falando para o senhor, eu era fragmentado, eu era todo quebrado, eu era um quebra-cabeça que Jesus precisava encaixar peça no lugar de peça, né, para ficar certo, para dar o lugar certo. Então assim, o tempo que a gente precisa pregar é sobre nós, sobre o que Deus tem feito na nossa vida. Agora, se fulano ou deixa de ser, se ele quer ser, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Então, assim, eu acho que a igreja estaciona nisso. Para que a gente gasta tempos de revolta? E outra coisa, e a gente abre parênteses e assim, a gente fala tanto sobre a nossa expectativa, o que a Bíblia diz que nós temos que ser, só que a verdade é o seguinte, que nós não damos nem tempo para o outro querer se mudar. Pastor, a igreja não foi chamada para limpar o peixe. Quem limpa o peixe é o Espírito Santo. Nós pescamos o peixe. Nós pescamos. O resto é com o Espírito Santo. Mas sem amor, ninguém conquista nada. Ninguém tem nada. A gente só afasta as pessoas. Antigamente, você podia chegar perto de um grupo de pessoas de uma escolha sexual diferente da nossa e falar do amor de Deus. Hoje, as pessoas te olham com revolta. Te olham com ódio.
Esses dias eu parei no semáforo e falei para um rapaz assim, ó, ele estava vendendo uma balinha, e eu falei para ele assim, meu querido, que Jesus te abençoe e mude sua sorte. Pastor, se o senhor fala para mim, Robson, que Jesus mude a sua sorte, Deus te abençoe, eu vou falar amém, eu recebo. O rapaz tomou isso como ofensa, parecia que eu tinha xingado o palavrão mais escabroso, porque nós vivemos numa sociedade ferida, machucada, destruída, sem caráter, uma sociedade que olha para o próprio umbigo, então assim, a gente tem que tomar cuidado no que vai falar, até na hora que a gente for abençoar. Desse jeito, Robson. Desse jeito. Até a hora que a gente fica assustado com algumas coisas. Assustado. Robson, filho de crente não é neto de Deus. Quem disse isso e por que é? É verdade. Porque, olha, eu só entendi que eu não era neto de Deus quando eu comecei a ter as minhas experiências com o Senhor. E foram cedos, graças a Deus. Começou cedo, mas assim, a gente tem que parar com essa bobagem que só porque eu sou filho de A, B ou C, eu vou conseguir qualquer posicionamento social, cultural, é uma mentira, né? Abraão teve uma promessa, depois Jacó, mas para Jacó viveu a promessa dele, ele teve que pastar lá no campo, lutar com anjo e tudo mais, não é que a Bíblia diz? É a mesma coisa a gente, né? Você tem que entender o seguinte, sua avó, sua mãe, sua tia, pode ser a maior profetisa da terra, seu pai é o melhor pastor, a pessoa que tem mais autoridade sobre as igrejas, mas se o senhor não tiver unção, filhinho, o senhor só vai ser só o filho do fulano, o neto da cicrana, o irmão do Beltrano, não vai ter uma história. Então eu acho que filho de crente não é neto de Deus. Rapaz, é desse jeito. Robson, nesse tempo todo de vida, síndrome de Lúcifer, pega. Nossa, vou te falar uma coisa pro senhor, olha, graças a Deus eu nunca tive, porque se subir ao meu coração eu já mando fogo. Eu já clamo o sangue do Cordeiro e falo, pode descer aqui, Senhor, e falo pro meu coração, deixa de bobagem, porque você não é nada. Lembra que você muitas vezes não desceu sepultura por Deus, e você não é a bolacha mais recheada do pacotinho. Então eu faço esse exercício comigo todas as vezes, mas tem pessoas que se acham. E é triste, sabe por quê? Porque é triste uma pessoa gastar uma vida cantando, falando de algo e no dia de ser coroado, no dia do parabéns, né? Já pensou? Que a vida de Jesus vai ser isso, é uma festa de aniversário, você vai cantar parabéns, mas na hora de comer o bolo vem alguém e fala assim, não, você não tem poder e nem tem parte disso. Como assim? Eu estava na festa, mas você não pode comer do bolo. Então assim, esta é a síndrome de Lúcifer. Achar que você se você não estiver, as coisas não andam, né? Por favor, né? Cada dia existem zilhões de pessoas de joelho dobrado esperando Jesus levantar para começar o ministério. E nesse período de pandemia deve ter nascido tantos ministérios que a gente vai ver agora. Então assim, esse negócio de síndrome de Lúcifer, eu falo mesmo. Pessoal, olha, quando começar é porque eu só quer acabar com conversa de gente crua, fala da vinda de Jesus. Acaba no minuto a amizade. É isso aí. O fulano chegou porque eu cheguei da Europa, eu comprei o terno não sei o que, eu cantei coisa e tal, depois e quais as novidades? Você viu? Jesus tá voltando, acabou a conversa, o fulano vai embora rapidinho, filho. Vai embora, esse é o segredo. Sabe que na Expo Cristã, pastor, eu sou mestre em fazer isso. Chega lá uns tribulados, e as novidades? Você tá ouvindo? Eu tô meio que ouvindo já trombeta tocar. Jesus tá voltando, ó. Se é mais louco do que eu, vai embora. A gente envelhece, mas a gente não perde o humor, né? Isso aí. Por falar nisso, Robson, você ganhou muitos prêmios, foi homenageado por revistas, etc e tal. Mas tem um prêmio que você disse que é o maior prêmio da sua vida. O prêmio se chama Gisele. Como ela é. Que prêmio? Vou te falar, que prêmio. Olha, Jesus olhou para mim e falou assim, ó, eu vou te dar um prêmio melhor do que o Grammy, melhor do que reconhecimento musical. O Senhor preparou para mim uma pessoa, uma mulher, que a Bíblia diz valiosa, preciosa, ajudadora, uma pessoa que está sempre do meu lado. Até brinco com ela. Ela fala assim para mim, filhinho, que Deus me dê muita saúde. Você tem que dar mesmo, porque se você morrer, eu morro junto, né? Primeiro porque
A irmã Gisele, ela supre a necessidade de uma família, né? Ela tá lá, ela vai juntando, ela traz para perto, ela faz a comidinha, ela ora, ela canta, ela briga, ela chama a atenção dos meninos, e ela fala sempre para mim, vai, Deus é contigo, Deus é contigo. Então assim, feliz é quem tem uma família. Deus me deu uma linda esposa, uma mulher sábia. Abriu mão de uma história, não, ela não abriu mão da história, porque a minha história é dela, mas ela abriu mão de uma carreira muito bem sucedida para cuidar do nosso ministério. E eu sempre olho para a Gisele e penso essa frase: Deus não fica devendo nada para ninguém. Vai chegar o dia dela colher o fruto da semente dela. Eu sei que ela plantou a vida dela na minha história, na minha caminhada, mas eu conheço um Jesus que ele é justo, ele é fiel, e ele vai honrá-la. Então assim, ela é minha amiga, pastor, ela é minha amiga, a gente ri sem motivo. O abagador começa a rir. Então assim, Gisele é o melhor prêmio que Deus poderia me dar. Quando a Gisele veio para minha vida, eu descobri o que era ter família, o que realmente era ser homem, o que realmente era ser um pai, o que era realmente ter uma família, né? Então, assim, hoje eu sei o que é ter família. Então, a Gisele é a peça principal de tudo isso. Glória a Deus. Robson, redes sociais, como é que a gente faz para falar com o Robson Monteiro, trazê-lo para a igreja, na Jubraca, agora Véia Braca, aqui em São José, como é que faz? Oh, que maravilha! Olha só, no meu Instagram, Robson Monteiro, tem lá os contatos. Quem faz a minha agenda, quem cuida do nosso escritório é Gisele. Opa. Gisele que cuida. E nós amamos o reino de Deus. Então, assim, se os irmãos quiserem que eu vá para cantar, para orar, para expulsar demônio, para testemunhar, só me chamar que eu estou pronto para servir o reino de Deus, né? Vai ser um prazer. É só entrar no Robson Monteiro, que lá vai ter todos os contatos, como faz pra gente estar junto. Mas é um prazer, viu, poder revê-lo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Feliz em saber que estamos envelhecendo, porém não estamos acabados, porque o Senhor ele tem renovado, né? Glória a Deus! Você tem muita gente jovem, pastor, que está acabado, né? Acabado na fé, acabado no corpo, acabado na alma, e nós estamos caminhando, carregando. O segredo é carregando a arca, né? Estamos carregando a arca. Eu quero agradecer aos irmãos pelo carinho, quero mandar um abraço para os irmãos internautas, a Shirley Carvalho, que também é uma grande cantora, amiga minha. Hoje à noite vou estar com ela. O senhor vai ver o que é cantar, viu? Aí o senhor vai ver o que é cantar, porque a nega canta, e muito, né? Muito. E é ungida, e não tem a síndrome de Lúcifer, minha amiga também. Então eu quero agradecer, mandar um beijo para ela e todos os irmãos que estão mandando mensagem aqui para nós. O senhor, ó, já sabe que precisar, é só me chamar. Vai ser um prazer poder servir o reino de Deus, tá? Robson, eu fiquei muito feliz de falar com você. Eu vou achar as fotos aqui. Eu vou achar. Por favor, menino, por favor. Eu vou achar e vou te mandar. Robson, projetos futuros. Tem alguma coisa para o final do segundo semestre? Estamos lançando a música nova. Eu tenho um alvo pela gravadora Central Gospel, né? E está sendo uma bênção. Deus tem honrado muito. E agora vamos fazer o clipe. Tava tudo pronto antes da pandemia, agora que vai começar o lançamento de tudo de novo, né? Mas o projeto novo é terminar de lançar o EP. São 6 músicas e 6 playbacks. Nós já lançamos 3 e agora vamos continuar lançando as músicas para gerar de novo mais um ministério para as pessoas saberem o que eu estou fazendo. Outra coisa também legal que eu estou lançando pelas plataformas da gravadora aulas de canto, né? Então nós preparamos um livro de 40 páginas sobre a voz, sobre técnica vocal, e eu estarei gravando os vídeos da técnica vocal e vai estar lá na página da Central Gospel, vai ser bem legal para ajudar os irmãos a conhecer a voz, usar o dom, tá bem legal. Deus tenha abençoado. Isso é bom demais, bom demais. Robson, quem é mais bravo, o Robson ou a Gisele? A Gisele. Pastor, a Gisele é a brava de casa. Por quê? Porque eu não sei se eu tenho um bloqueio com esse negócio. Então, assim, os meus meninos é muito engraçado. Porque, assim, eu falo, eu brigo, mas ela só uma palavra, ela, vou falar, acabou. Aí eu falo, vou falar pra sua mãe, eu vou contar pra sua mãe, vou chamar sua mãe, Gisele. Então, assim, ela é mais brava, né? Eu sou bonzinho. Ai, Jesus, agora. Ai, Jesus. Ela é um amor, o senhor vai amar conhecê-la. O senhor vai amar conhecê-la. O senhor vai amar conhecer a Gisele. O senhor vai amar. A Gisele é um amor de pessoa. Ela é mais brava. Ela pega muito no pé das crianças para
ter integridade, caráter, né? Então, assim, a gente fala muito, né? Mas como ela é professora, então ela sabe dominar o menino, né? E eu falo assim, vou chamar sua mãe, hein? Vou chamar sua mãe. Ó, se eu perder a minha voz, você vai ver só, vou chamar sua mãe. Aí. Ô, Robson, quem que conta piada? Pastor, tem um garoto que falou que você conta, mas gosta, né? É o Miguelzinho. Mas as minhas piadas não tem nada a ver, pastor, porque eu não sei contar piada, né? Eu brinco, eu vou contar as coisas pra eles, só que é tão sem graça que eles começam a rir que eu tô sem graça, né? Mas é pro Miguel, eu falo isso pro Miguelzinho, porque eles sabem brincar, conversar, contar piada, tudo. Aí eu quero contar umas piadas sem graça, né? Aí eles começam, ai, papai, pelo amor de Deus, papai. E eles estão na fase assim, ai, papai. Ai, pastor. Ai, querido, a gente poderia ir aqui mais um trecho tranquilo, que é muito bom falar com você. Muito bom. Nós vamos estar juntos. Vamos estar juntos. Obrigado, viu, amado? Que prazer te ver, rever, dar um abraço na família, no ministério, aos irmãos da rádio. Muito obrigado pelo carinho. Foi uma manhã abençoada, viu? Fomos muito edificados com você. Obrigado, meu querido. Forte abraço. Deus te abençoe. Amém, jovem. Deus. Paz do Senhor. Amém. Amém. Amém, Glória querido. a Deus. Amém. Glória a Deus. Você ouviu aí nosso irmão e amigo Robson Monteiro, o qual participou conosco nesta manhã. Um tempo de paz, um tempo de alegria. Uma pessoa espetacular, daria para ficar aqui falando com ele muito, mas muito mais tempo. Sujeito bacana demais, crente, gente boa, gente fina. Eu quero agradecer a todos os nossos amigos que acompanharam aí pela live, pelo Instagram, a todos que estão na rádio também. Um abraço, Thiago Correia. Ele fez aqui os seus comentários, que acompanha também desde a época do Raul Gil. Quem não acompanha? Deus abençoe a todos vocês que participaram conosco aqui. Beijo no coração de vocês. Deus os abençoe. Caminhe conosco, nós queremos ir junto para o céu. Forte abraço. Nós vamos ouvir agora com Robson Monteiro essa canção, Sei é Bem Assim, desejando que você seja abençoado em nome de Jesus. Fiquem com Deus em nome do Senhor. Glória a Deus.